Mas a maioria enorme dos colegas que eu conheço, que têm uma opinião diferente da minha, eu continuo a dar bem com eles e sou genuinamente amigo de muitos. Amigo mesmo, amigo. E faz-me sempre uma certa impressão, quer dizer, e obviamente de vez em quando o tema vai à baila. Eu acho que não é uma questão de argumentação. Sinceramente, acho que não é uma questão de argumentação. Acho que é uma questão de pensarem pouco. Se pensassem bem, independentemente das suas convicções religiosas, eu sou contra o aborto porque sou católico, ponto. Eu não digo que sou contra o aborto porque o ser humano é um valor essencial da humanidade, etc. Não, eu sou contra o aborto porque, graças a Deus, sou católico. Pronto. E se não fosse católico, não sei se era, se não era, não faço ideia. Não me consigo pôr nessa circunstância. Portanto, eu digo sempre isto aos meus colegas, a minha principal razão para ser contra o aborto é porque sou católico e porque eu vejo naquele bebê, como vejo em ti, uma obra de Deus. Pronto. Portanto, eu, sinceramente, não sei qual é sinceramente, acho que não há argumentação. Haverá, numa minoria de médicos, poucos obstetras, eu conheço alguns outros que não são obstetras e que são a favor de um aborto de forma indiscriminada, e aí o principal argumento é um argumento de caráter ideológico, digamos. Eu aí, não, sinceramente, quer dizer, nós podemos estar a discutir a vida toda, mas a probabilidade de eu ser eficaz em mudar a mente dessas pessoas é muito pequena. Quer dizer, eu só tenho 60 ou 70 anos de vida e, portanto, não vou ser capaz de mudar, de certeza, porque há pessoas que já estão condicionadas, demasiado condicionadas. Isso aí só Deus é que sabe, não é? Em última análise, falar com os colegas, falar com os médicos ou falar com as mulheres vai dar ao mesmo. O que a doutora Francisca estava a mostrar, e muito bem, é que, obviamente, do ponto de vista das ciências sociais, do ponto de vista de um estudo em psicologia, tem que se fazer esta categorização que ela fez das pessoas. Olhem, o maior grupo é por isto, o segundo maior grupo é por aquilo, o terceiro maior grupo é por aquele outro. Mas em última análise, pelo menos aquilo que eu sou capaz como pessoa individual, é perceber uma coisa, é que não há um remédio, ou seja, não é, eu vou falar desta maneira se for por uma questão económica, eu vou falar daquela maneira se for por uma questão de violência doméstica, eu vou falar daquela maneira se for por uma questão de não ter casa. Não é. Não é nada. Nós temos que falar individualmente com aquela pessoa. E o único tema individual que eu conheço, e que é aquele que eu uso mais, e uso mesmo dito desta forma, é muito simples. Quer dizer, nós estamos aqui para ser felizes. Pelo menos essa é a minha convicção. E, portanto, eu garanto-lhe que a forma melhor que a senhora tem de ser feliz, que os senhores têm de ser felizes, é terem mais este bebê, é terem este, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o 10º. Vocês estão aqui para ser felizes. Eu mostro-vos porque é a única maneira, digamos, transversal que eu consigo, com que eu consigo falar com as pessoas, independentemente de serem meus colegas ou um casal que vem ter comigo. Eu gostava, já agora eu odeio estes apartes nas perguntas que não são perguntas. Eu hei de fazer uma pergunta, mas só gostava de dizer isto. Eu acho que na marchar pela vida também tem de ser e depois do aborto, não é? E a doutora Francisca falou também, e gostava de dizer que há retiros na Vinha de Raquel para isto, e portanto, para profissionais de saúde, para pessoas, mulheres e homens que passaram por isto e que eu vejo no confessionário as feridas, e por isso também rezemos por estas pessoas. Pronto, mas a minha pergunta é sobre, penso que foi a doutora Isabel que falou, as pílulas não abortivas, as pílulas não do dia seguinte, normais, que eu conheço pouco, por razões óbvias, mas uma vez soube que podem ter consequências abortivas sem nós sabermos. E gostava que nos falasse um bocadinho mais sobre isto, não sei se para a doutora Isabel, se para o doutor João Paulo, sobre esta questão de às vezes não permitirem também a nidação nos casos em que há de facto ovulação. Obrigado. Fecundação, isso. Obrigado. Não, estava a dizer que eu nas minhas aulas costumo falar sobre isso. Hoje não falei, mas acho que é melhor ser o Dr. João Paulo a responder, que é médico. Não, eu penso, também não falei, eu falei sobre aquilo que me tinham pedido, que era a chamada pílula do dia seguinte. Pronto. Mas basicamente, uma pílula do dia seguinte é uma formulação
especial de uma pílula anticoncepcional comum, pronto. Basicamente com uma dose diferente. Nós sabemos que há fármacos capazes de induzir um aborto, ponto. Eu não preciso de comprar uma pílula do dia seguinte especial. Se eu estiver grávida e quiser fazer um aborto, provavelmente peguem 4 ou 6 pílulas e faço exatamente a mesma coisa que tomaria com uma pílula do dia a seguir. Portanto, primeiro ponto, a pílula do dia a seguir pode ser abortiva. Foi isso que eu disse. Portanto, a pílula do dia seguinte pode ser abortiva. Pronto. É muito interessante. Isabel, ainda tem os slides ou não? Da equipa da doutora... Não? Há uma equipa da doutora Shabazzi que tinha ali um ponto muito importante, que é o embrião. Reparem, se vocês tiveram com atenção àquele artigo, que é um artigo conhecido, o que aquele artigo diz é que o embrião é autorregulado fora do ambiente uterino materno. Aquilo que estava ali escrito não é o que se passa quando o embrião está dentro do útero da mãe. Aquilo é o que se passa quando o embrião está dentro de uma proveta, de uma pipeta, de uma placa de Petri, de um meio de desenvolvimento. Ok? Portanto, estamos a falar de um embrião que não está dentro do útero da mãe, não está dentro do organismo da mãe, e mesmo assim ele é totalmente autorregulado. E a genética até nos diz mais. É que diz-nos que, mesmo antes de haver a constituição de um novo genoma humano completo, isto é, antes dos normais 23 cromossomas que vêm do pai se juntarem com os normais 23 cromossomas que virão da mãe, mesmo antes disso acontecer, ou seja, quando há 23 cromossomas dentro daquela nova célula, mas eles ainda não estão juntos, mesmo antes disso acontecer, há pelo menos 3 grupos distintos de genes que começam a trabalhar dentro daquela célulazinha para que a junção dos cromossomas possa fazer. Portanto, a autorregulação vem do primeiro momento. Do primeiro momento. Vem tanto do primeiro momento que, a partir do momento em que o espermatozoide penetra aquele óvulo, normalmente, outro espermatozoide não vai conseguir fazê-lo. Porque há ali uma onda de cálcio e depois a membrana torna-se impermeável, etc. Portanto, a autorregulação é fundamental para nós percebermos que aquela coisa que está ali, aquela célula que está ali, que até pode ainda não ter os cromossomas todos juntinhos, já é um ser totalmente autónomo e autorregulado. E eu não creio que a doutora Shabazzi tenha grandes problemas em termos éticos ou em termos de avaliação ética daqueles embriões, porque a maior parte deles vão para o lixo. Pronto. Ponto 1. Ponto 2. Quanto às pílulas anticoncepcionais, as pílulas comuns, que a maior parte das pessoas utiliza apenas para não engravidar. É possível, embora a probabilidade disso acontecer seja baixa, mas não é nula, que uma mulher que toma pílula esteja a realizar um aborto. Pronto. Esse é um dos motivos, penso eu, pelos quais a Igreja sempre defendeu que não é legítimo, do ponto de vista moral, utilizar uma pílula anticoncepcional, independente dos outros motivos todos que existem seguramente. Tinha-nos falado sobre os médicos e falou-nos agora na pergunta sobre como é que é, se acredita numa coisa, os seus colegas médicos podem acreditar noutra coisa, pronto, funciona independentemente das amizades, indiferente, mas queria saber um bocadinho como é que era as proteções para médicos como o doutor, que disse que não faz, não põe os dispositivos intrauterinos e pronto, e isso. Disse que não fazia, mas queria saber um bocado como é que eram as proteções dentro dos hospitais em si. O doutor não faz essas coisas e diz livremente: eu não faço esses tratamentos, mas há outros que dizem que sim. Como é que funciona essa liberdade de médico para médico dizer eu faço, eu não faço? Não sei se me fiz entender. Vamos lá ver, não há nenhuma proteção específica para um médico dizer que faz ou não faz, seja lá o que for. Quer dizer, vamos lá ver. Eu, quando estava no hospital, e tive 15 anos no hospital público, sempre disse a minha opinião, sempre disse: eu não ponho dispositivos, eu não faço abortos, eu não faço isto, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não colaboro numa série de coisas que vão contra a minha consciência,
E a minha experiência pessoal com diretores de serviço que não tinham a mesma visão que eu, muito sinceramente, nunca me senti discriminado ou prejudicado por causa disso. Quer dizer, eu acho que aquilo que é importante é a pessoa, logo desde o início, dizer assim: meus caros amigos, eu vim para este campo, pode ser genética, pode ser seja lá o que for, há coisas, eu estou interessado em aprender isto, mas há coisas que vão contra a minha consciência. Eu não faço. Sinceramente, nunca me senti prejudicado, nem tenho conhecimento de colegas que se tenham visto manifestamente prejudicados pelo facto de terem dito que não faziam aborto ou que não punham dispositivos intrauterinos. Quer dizer, isto em termos institucionais. Não conheço e acho que se houver algum caso em que isso seja assim, o colega não tinha mais do que levar isso à ordem dos médicos, porque nós ainda temos uma lei que consagra o direito à objeção de consciência. Seja a propósito do que for. Tem que ser manifestada essa objeção de consciência. Nós ainda não estamos na Coreia do Norte, mas mesmo que estivéssemos, nas grandes ditaduras do século XX, nomeadamente, e do século XXI, sempre houve correntes políticas que defenderam que os médicos deviam efetuar determinados procedimentos. Alguns médicos farão esses procedimentos, outros não farão, e nós sabemos que alguns, ao longo dos últimos 100 anos, pagaram com a vida o facto de não os fazerem. É uma escolha que eu espero que nunca seja posto à minha frente, não é? Porque dar a minha vida é uma coisa muito complicada, mas é assim. Portanto, não conheço nenhuma proteção especial a não ser a força da lei e a existência de uma consagração legal da objeção de consciência. Okay. E agora a segunda, se for possível, ou para o Dr. João Paulo ou para a doutora Isabel, que mostraram como é que a ciência apoia o facto de a vida ser uma vida a partir do dia zero. Como é que é exatamente o argumento das pessoas que, baseado numa certa ideologia, conseguem se opor a esse facto que é ciência? Eu posso responder em parte, depois o João Paulo acrescenta. A maior parte das pessoas hoje em dia não argumenta que aquilo que existe dentro da mãe não é uma vida, não é? Ou seja, aceitam que é uma vida humana, mas é uma vida com menos valor do que a vida da mãe, ou quando contrapõem o direito à vida do embrião, do feto, o que quiserem, pois às vezes também utilizam alguma linguagem menos humanizante, digamos. É menos importante, esse direito à vida é menos importante que o direito à autonomia da mãe, o direito à liberdade de não ter aquele filho da mãe. Ou seja, muitas vezes, na maior parte das discussões que eu tenho acompanhado ultimamente, é esse tipo de argumentação. Também ainda se encontram algumas pessoas que tentam esconder estes factos científicos que eu mostrei, não é? Estes factos biológicos que eu mostrei, mas normalmente não perdem sequer tempo a argumentar a esse nível. Aceitam que é uma vida humana, mas é uma vida humana de menos valor do que outras vidas. Ou seja, o facto de não ser desejado tira-lhe valor, o facto da mãe desejar ter a sua autonomia tira-lhe valor. É muito por aí que vai a discussão. Acho que é exatamente isto. Isto basicamente é muito simples. Se eu fosse a favor do aborto, não era por uma questão, não era vir aqui um biólogo, um médico, um geneticista, um obstetra, seja lá o que for, a mostrar-me quando é que começava o zigoto, se tinha genes, se não tinha genes, que me ia convencer a ser... Acho que a parte científica é muito importante, mas o problema não é esse. A maior parte, se eu fosse a favor do aborto, muito sinceramente, eu tanto me fazia que o bebezinho tivesse 6 semanas, como 10, como 12, como 14, como 20, como 26, como 40.
E é isso que acontece na maior parte dos casos. Quer dizer, se eu sou a favor do aborto, saber se a vida começa no instante da fecundação ou se começa quando o bebê nasce e dá o primeiro grito, é absolutamente irrelevante. Quer dizer, eu não estou nesse plano. Eu estou noutro plano. Eu não estou no plano científico. Eu estou no plano de uma escolha, seja ela ideológica, seja o que for. Mas eu estou num plano completamente diferente. Por isso é que eu, há bocado, estava a dizer que eu tenho muita dificuldade, acho que não sou capaz de conseguir convencer um colega que é a favor do aborto em não ser a favor do aborto com argumentos de natureza biológica ou científica. Eu acho que os argumentos da biologia ajudam do ponto de vista da educação, que era aquilo que eu dizia, não é? Ou seja, se a pessoa, à medida que na escola se vai ensinando a beleza da vida humana nas suas várias perspectivas, se apresenta, quando se fala da parte da reprodução humana com muito respeito por essa nossa capacidade, pela maravilha que é poder dar a vida a outro ser humano. Portanto, se tivermos muito esta forma de falar sobre as coisas, eu acho que isso ajuda a criar cultura pró-vida, porque a pessoa aprende desde pequenina a respeitar essa vida e a olhar para essa vida com outros olhos, mas depois, a posteriori, de facto, o argumento científico, quando os argumentos ideológicos são mais pesados, acaba por cair um bocadinho por terra. Boa noite. O meu nome é Francisco. Eu gostava de fazer uma pergunta à Francisca, que é a seguinte. Eu não sei se é possível de responder, mas a minha questão é: a Francisca acompanha muitas pessoas na associação e são muitas vezes, ou grande parte das vezes, mães que chegam e, portanto, pelo facto de se terem dirigido à associação, já têm pressuposto uma certa dúvida, um certo questionamento acerca daquilo que querem fazer. Querem discernir se realmente aquele é o caminho. E a minha questão é: como é que é possível tocar e como é que é possível comunicar, ou se é possível sequer, com mães grávidas que tenham o coração de tal forma endurecido que dizem eu fiquei grávida, eu tenho a certeza que quero fazer um aborto, não há nada que me convença do contrário, enfim, porque tiveram uma determinada formação ideológica ou por quer que seja, dizem isso não é uma questão para mim, eu tenho a certeza que vou fazer aquele aborto. E a minha questão é se há alguma maneira de tocar aqueles corações e de lhes, pelo menos, fazê-los questionar que há alternativas. Pronto, era esta a minha questão e muito obrigado pela conferência. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Então, é verdade que a maioria das mulheres que chega está já ambivalente, portanto, está de alguma forma a sofrer ou aflita. Também acontece chegarem, e é curioso fazeres essa pergunta, também acontece chegarem um bocadinho enganadas. Às vezes ligam-nos a perguntar: eu estou grávida e queria saber se me pode dizer onde é que posso fazer um aborto. Portanto, é justamente o oposto. Às vezes nós até perguntamos como é que nos chegou, nós chamamos-nos mesmo apoio à vida. Não pergunto, mas ficamos a perguntar. Mas isto para dizer, às vezes essas pessoas chegam e aqui as palavras a usar e a abordagem conta imenso. Às vezes partir deste pressuposto assim, olha, pronto, nós não dizemos onde é que pode fazer um aborto e tem a ver com os nossos valores. Eu digo assim, olha, percebo que está à procura de locais onde gostava de fazer está a pensar abortar, percebo que está a pensar fazê-lo, ou que pelo menos está já decidida. Se me permite, às vezes perguntar, às vezes digo assim, se me permite, posso-lhe perguntar o que a leva a tomar esta decisão, ou às vezes até com o passo a seguir, que é, olha, nós existimos para acompanhar mulheres nesta fase, embora a sua decisão já esteja tomada, sabemos que é uma decisão difícil. Aliás, na lei estão previstos 3 dias de reflexão e às vezes julgamos, desculpem a expressão, um bocadinho com isto, estão previstos 3 dias de reflexão. Se em algum momento quiser falar sobre esta decisão que diz já ter tomado, nós estamos aqui. E às vezes, se o telefonema se a senhora não desliga logo, porque às vezes desligam quando não damos a resposta, às vezes dizer, olha, e se me permite, eu percebo que está muito decidida, ou que está a pensar abortar, que está decidida a abortar, desculpem.
seria importante para si ou seria interessante para si pensar ou noutras alternativas, ou sabe o que é que implica exatamente um aborto, sabe? Às vezes, isto é um bocadinho complicado, às vezes há margem de manobra para isto, mas sendo que as pessoas não vão chegar à partida assim, se cruzarem com uma pessoa assim, eu penso que será tentar mesmo chegar ao coração dela e ouvi-la, e perguntar, estou decidida, absolutamente decidida, vou abortar. Ok, e porquê? Se houver espaço para isso, perguntar mesmo porquê. E isso às vezes abre mais portas. Às vezes também temos medo de dizer algumas coisas, ou se calhar estou só a falar de mim, com medo de ferir, mas às vezes abre muitas portas perguntar olha, a minha experiência, eu isso posso dizê-lo, e vocês também podem dizer, eu sei que há pessoas que sofrem muito quando fazem um aborto. Já pensaste sobre isso? Já pensou sobre isso? Sobre o que é que pode vir depois de fazer um aborto?